Em 2016, um homem chamado Jason Vukovich começou a pesquisar nos registros públicos sobre os pedófilos que tinham no Alasca. E não só isso, ele começou a atacá-los. De acordo com o Jason, ele sentiu um desejo de atacar por causa da própria história dele com abuso. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o like se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comentem outros temas que vocês querem ver aqui no canal. As fontes e os créditos estão sempre na descrição. E bora pra história. Jason Vukovich nasceu em Anchorage, no Alasca. Isso no dia 25 de junho de 1975. Ele era filho de uma mãe solteira e mais tarde ele foi adotado pelo novo marido da mãe dele. O nome desse cara era Larry Lee Fulton. Mas ao invés do Larry ser como se fosse um novo guardião pro Jason, ele se tornou o oposto. Ele se tornou o agressor dele. De acordo com o Jason, meus pais eram cristãos dedicados e nos recebiam em todos os cultos disponíveis, 2 ou 3 vezes por semana. Então você pode imaginar o horror e a confusão que experimentei quando esse homem que me adotou começou a usar sessões de oração tarde da noite pra me molestar. Além do abuso sexual, o Larry também usou a violência contra o Jason. De acordo com o Jason, o padrasto dele comprou uma cruz só pra ele, só pra machucá-lo. Ele batia no Jason com pedaços de madeira, tinha um chicote pra chicotear ele. E anos depois, o irmão do Jason testemunhou em julgamento sobre o que os dois passavam com aquele homem. Como o Jason era mais velho, ele sofria mais. Mas o irmão dele disse que eles tinham que rolar até o fundo do beliche pra ficar encostado na parede. Ele era muito protetivo com o irmão dele, então muitas vezes ele sentia que era o trabalho dele ir primeiro pra que o Larry deixasse o Jason em paz. O padrasto foi acusado de abuso em segundo grau em 1989, mas ele não cumpriu a pena de prisão e, de acordo com o Jason, ninguém foi verificar a família depois, porque normalmente quando acontecem esses casos, alguém do conselho tutelar vai acompanhar pra ver se as crianças estão bem, se o abuso não continua. Mas ninguém nunca foi até lá. E esse abuso foi se prolongando de forma insana até o Jason completar 16 anos, e aí ele e o irmão dele decidiram fugir de casa. A mãe dos meninos não fazia nada, ela não tinha muito poder com o padrasto e ela não tinha muita voz, então ela meio que deixava aquilo acontecer, apesar de saber que os filhos dela estavam sofrendo. Isso foi muito traumático com o Jason, e não é pra menos, até porque ele teve uma infância terrível. E aí, quando ele decidiu fugir de casa, ele ainda era menor de idade e ele se mudou pra Washington. Ele não tinha nenhum documento de identificação e não tinha nenhum dinheiro pra viver a vida, então ele acabou vivendo de roubos em Washington. Isso fez com que os policiais locais já tivessem uma ficha criminal do Jason, então eles sabiam que ele era um pequeno delinquente. O Jason admitiu que esses crimes que ele começou a cometer, além de serem por necessidade, porque ele não tinha dinheiro, também começou por causa do ódio que ele sentiu a vida toda, que começou com aquele abuso do padrasto. Nessa altura, o Jason já tinha antecedentes criminais que iam de Washington e Oregon, a Idaho, Montana e a Califórnia. Ou seja, ele estava cometendo vários crimes ao longo do país e ele já estava com uma ficha criminal um tanto quanto comprometida. Ele nunca pegou muito tempo de prisão, mas ele teve ali seus momentos. Por volta de 2008, ele decidiu se mudar de volta para o Alasca. Lá, ele acumulou várias outras acusações criminais, que envolviam roubo, posse de substância controlada e também agressão à sua então esposa, mas isso o Jason nega. E não tem como a gente saber se é verdade ou não, até porque, como ele teve um histórico de abuso, pensar que ele começou a abusar da esposa também é um tanto quanto contraditório, mas a gente não sabe. Em 2016, o trauma de infância não tratado do Jason chegou em um ponto de ebulição. Isso porque ele teve acesso aos registros de criminosos sexuais do Alasca. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu imagino que esses registros não são tão difíceis de encontrar. Eu acho que qualquer pessoa entrando online consegue ver a ficha criminal, o nome da pessoa e do que ela tinha sido acusada. E aí ele decidiu fazer seu próprio tipo de justiça. Isso porque nessa lista de criminosos, todos eram, obviamente, relacionados a crianças, mas nem todos esses caras estavam presos e cumprindo pena pelo que eles fizeram. Então isso deixou o Jason muito incomodado, porque assim como o padrasto dele, o Jason e o irmão tinham sofrido uma série de abusos ao longo de tantos anos e o padrasto dele estava livre. Então ele sabia como era ser uma criança abusada que não via o seu abusador sendo punido.
E em junho de 2016, ele foi atrás de 3 homens que estavam listados como criminosos sexuais nesse registro. Então ele pegou um caderno, anotou os nomes deles e também o endereço. Na madrugada de 24 de junho de 2016, ele bateu na casa de um cara chamado Charles Albee. Assim que o Charles abriu a porta, bem confuso porque era madrugada e ele não conhecia aquele homem, o Jason ordenou que ele fosse até a cama e se sentasse nela. O Charles, na época, tinha 68 anos. Então o Jason deu vários tapas no rosto do Charles, disse que sabia o que ele tinha feito e como ele tinha feito. E ele também contou como ele tinha encontrado o endereço. Depois desses tapas e dessa agressão física, o Jason roubou a casa do Charles e simplesmente foi embora. 2 dias depois, o Jason usou o mesmo método para entrar na casa de um homem chamado André Barbosa. Só que dessa vez ele apareceu às 4 da manhã e levou 2 cúmplices com ele. O Jason ameaçou o pedófilo de 25 anos com um martelo. Disse para ele se sentar e deu um soco na cara dele, antes dele avisar que ia bater no rosto dele com aquele martelo que ele tava segurando. O Jason falou para ele que ele tava lá para cobrar o que ele devia. Uma das mulheres, que era cúmplice, ficou filmando todo o incidente no celular dela. E aí, depois de machucar ele, eles também roubaram a casa dele, inclusive um caminhão que ele tinha. Na terceira vez que ele foi atrás de um dos alvos, ele intensificou a violência. Wesley Demarest ouviu alguém invadindo a casa dele por volta da 1 da manhã. Mais uma vez, o Jason bateu na porta e forçou a própria entrada. Ele disse pro Wesley deitar na cama, de modo que ele se negou. Depois que ele negou, o Jason pediu pra ele ficar de joelho, e o Wesley negou de novo. E foi aí que o Jason atingiu ele com um martelo bem no rosto. Durante o ataque, o Jason disse o seguinte: "Sou um anjo vingador, eu vou fazer justiça pras pessoas que você machucou." Ele roubou de novo uma variedade de itens, inclusive o notebook, e depois fugiu. Mas o Wesley não morreu, ele acordou deitado no próprio sangue, já coagulado, e ligou pra polícia. Não demorou muito pra polícia encontrar o Jason, porque ele tava sentado no Honda Civic que ele tinha, com todos os pertences, os bens roubados, o martelo e também um caderno contendo o nome das 3 vítimas que ele assaltou. Sendo assim, ele acabou sendo preso no local. Mais tarde, ele foi acusado em julgamento de 18 acusações de agressão, roubo e furto. Inicialmente, o Jason se declarou inocente, mas ele optou depois em fazer um acordo com a promotoria. Ele se declarou culpado da tentativa de assalto em 1º grau e também de roubo em 1º grau. Em troca, os promotores descartaram várias outras acusações adicionais. Isso levou a ele ser sentenciado em 2018 a 28 anos de prisão. Isso com 5 anos suspensos e outros 5 em liberdade condicional. A pena até que foi grande, considerando que não teve nenhuma morte, foi mais a agressão e o roubo, mas ainda assim esse julgamento dividiu opiniões. Muitas pessoas diziam que ele devia ter pegado menos tempo, afinal ele estava se vingando de outras pessoas que cometeram crimes horríveis, mas outras pessoas discordam que ele deveria ter feito justiça com as próprias mãos, que essa não é a forma de você resolver os problemas e que talvez ele tivesse que ficar mais tempo preso. O Jason escreveu uma carta em 2017 que ele mandou para um jornal. Lá ele esclareceu as motivações dele e o arrependimento que ele tinha. Ele disse o seguinte: "Pensei nas minhas experiências quando criança. Tomei o assunto em minhas próprias mãos e ataquei 3 pedófilos. Se você já perdeu sua juventude, como eu, devido a um abuso infantil, por favor, não jogue fora seu presente e seu futuro cometendo atos de violência." Ele chegou a recorrer da sentença dele, mas acabou perdendo em 2020. Apesar dele ser considerado um herói por algumas pessoas, o juiz do caso deixou bem claro que o vigilante não será aceito em nossa sociedade. Ou seja, vocês sabem bem a história do vigilante, que é meio que aquele anti-herói que tenta fazer justiça com as próprias mãos quando a polícia não tá atuando. A vítima final do Jason, Wesley, expressou o alívio dele de ver o Jason atrás das grades. Ele disse que preferiria que o Jason não estivesse andando por aí enquanto o Wesley ainda estivesse vivo. Agora, com 70 anos, o Wesley tem dificuldade de formar frases. Por causa dessa lesão no cérebro que ele sofreu com o martelo, ele também perdeu o emprego. E aí o Wesley diz que isso acabou com a vida dele, então o Jason conseguiu o que ele queria. Hoje tem várias petições online pedindo para que o Jason seja libertado. O advogado dele mesmo disse que não acha que ele precisa ser punido. Ele disse que ele já foi punido, que esse castigo todo começou com uma criança que não tinha nada a ver com aquela história e sofreu abuso durante anos. O Jason pediu que outras vítimas de abuso aceitem a paz interior e que também rejeitem essa justiça dos vigilantes. Ele terminou por fim dizendo o seguinte: "Comecei minha sentença de prisão perpétua há muitos anos
anos que me foi transmitida por um substituto ignorante, odioso e pobre para um pai. Agora enfrento perder a maior parte do resto da minha vida devido à decisão de atacar pessoas como ele. Para todos aqueles que sofreram como eu, amem a si mesmos e aqueles ao seu redor. Esse é realmente o único caminho a seguir. A história do Jason é muito emocionante e muito chocante, mas ele deixa bem claro que ele não queria que o futuro dele fosse comprometido ainda mais pelos traumas que ele sofreu no passado. Então, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acham, se vocês acham que ele deveria ser solto, se o que ele fez foi certo, se vocês acham errado. E é isso, até a próxima!